Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo. Desde 2016, coincidências históricas têm feito com que acontecimentos ocorridos nos Estados Unidos sejam replicados aqui no Brasil. Os inscritos mais antigos do meu canal devem se lembrar de alguns vídeos que postei aqui em 2017 e 2018, falando sobre as coincidências. Na época, os vídeos tiveram muitas visualizações. Hoje eu volto aqui de novo para fazer mais um vídeo da série. Vamos ficar atentos. Tudo o que acontece nos Estados Unidos pode acontecer também aqui no Brasil. As coincidências são tantas que até parece que os eventos envolvendo os dois presidentes já estaria sido planejada. E se Trump ganhar as eleições nos Estados Unidos, o mesmo poderá se repetir de novo aqui no Brasil, com a volta de Bolsonaro a disputar as eleições para presidente. Então confira agora a série de coincidências que ligam os dois políticos, Jair Messias Bolsonaro e Donald Trump. Então vamos começar. Ninguém acreditava em Trump e Bolsonaro. Em 2016, ninguém acreditava que Donald Trump poderia se eleger, mas aconteceu. O republicano Donald Trump foi o candidato à presidência dos Estados Unidos mais ridicularizado na história dos Estados Unidos. Quem diria, depois de ser ridicularizado pela imprensa e ser alvo de perseguição política, Trump tem vitória recorde em primeira prévia das eleições. 2 anos depois, em 2018, aqui no Brasil, da mesma forma, ninguém acreditava que Bolsonaro seria eleito, mas também aconteceu. 2. Pandemia de Covid-19. Da mesma forma, os dois presidentes foram acusados de enfrentarem a pandemia da Covid-19. Primeiro Trump nos Estados Unidos, depois Bolsonaro aqui no Brasil, com negacionismo, remédios inúteis, sem provação científica, recusa em comprar vacinas, e tanto Trump como Bolsonaro acreditavam que auxílios emergenciais iriam sensibilizar eleitores. 3. Reeleição. Em 2020, Trump tentou a reeleição, jogou com todos os artifícios, lançou suspeitas contra o sistema eleitoral e ao final perdeu. Inconformado, inflamou seus seguidores a não aceitarem o resultado das urnas, que teria sido roubado. Como consequência, em 6 de janeiro de 2021, fanáticos de Trump invadiram o Capitólio e tentaram barrar o anúncio da vitória de Joe Biden. Em 2022, o Brasil novamente repetiu os acontecimentos dos Estados Unidos, como se seguisse um mesmo roteiro escrito. Bolsonaro tentou de tudo para se reeleger, mas mesmo assim perdeu por escassa margem. Exatamente como Trump fizera 2 anos antes nos Estados Unidos, Bolsonaro também desacreditou as eleições. Assim como aconteceu no dia 6 de janeiro nos Estados Unidos, apoiadores de Bolsonaro invadiram e depredaram os prédios dos 3 poderes, que daria início ao golpe frustrado. O 8 de janeiro foi cópia do 6 de janeiro dos Estados Unidos. 4. Condenação. Donald Trump foi declarado culpado de 34 crimes. Sua condenação é ainda mais veemente quando sabemos que no julgamento por lá não pode haver divergência entre os membros do júri. Eram 12 pessoas e os 12 tinham que concordar com a declaração de culpado ou não. Bastaria um voto discordante para que Trump fosse salvo, mas ele foi condenado por unanimidade nos 34 crimes. Assim como nos Estados Unidos, as coincidências continuam aqui no Brasil. Bolsonaro já foi declarado inelegível pelos próximos 8 anos e logo vai começar a ser julgado pelos inúmeros crimes de que é acusado.
A tentativa de golpe de Estado provavelmente será o primeiro deles, seguido pelo do roubo de joias. 5. Trump e Bolsonaro são conservadores. Os dois candidatos à reeleição dão mais ênfase ao conservadorismo que o elegeu, colocando o discurso mais à direita. Ambos têm apoio de cristãos evangélicos e católicos. Trump e Bolsonaro apoiam Israel. Trump chegou a dizer recentemente que se ele for eleito neste ano, acabaria com as guerras em um dia. 6. Trump condenado pode disputar as eleições? E Bolsonaro condenado pode? A Constituição dos Estados Unidos estabelece relativamente poucos requisitos de elegibilidade para os candidatos à presidência. Eles devem ter pelo menos 35 anos, ser cidadãos americanos nascidos no país e morar nos Estados Unidos há pelo menos 14 anos. Não há regras que proíbam candidatos com ficha criminal de concorrer à presidência. Trump responde ao processo em liberdade e aguarda a sentença, que pode envolver multa, liberdade condicional ou até mesmo pena de prisão. Trump pode cumprir uma prisão domiciliar ou talvez ele consiga uma liberdade condicional, em razão da idade dele, 77 anos. Trump pode apelar e pode tranquilamente disputar as eleições, mesmo que seja condenado ou preso, porque nos Estados Unidos não existe um Tribunal Superior Eleitoral que fiscaliza as eleições. Neste ponto, me parece que não haverá semelhanças com Bolsonaro aqui no Brasil. Mas nem tudo está perdido. Bolsonaro ainda tem planos para tentar anistia e disputar eleições em 2026. No Congresso, tramitam 2 projetos de lei que, se aprovados, beneficiariam Bolsonaro. Então, muita coisa pode mudar até 2026. Vale lembrar que aqui no Brasil nós temos um presidente que foi condenado em diversos processos relacionados à Operação Lava Jato. Lula foi condenado a 9 anos e 6 meses de prisão pelo juiz Sérgio Moro. No entanto, isso não o impediu de ser presidente. 7. Perseguição política. Olhando para o Brasil e Estados Unidos, será que existe uma perseguição política contra Trump e Bolsonaro? Parece que sim. Trump afirma que existe uma perseguição política do judiciário. Trump diz que júri foi manipulado. Trump diz que julgamento foi injusto e chama juiz de demônio. É um julgamento roubado, uma desgraça. Não deveria acontecer aqui, mas eu acho que o verdadeiro julgamento vai acontecer no dia 5 de novembro pelo povo. O povo sabe o que aconteceu aqui. Vocês viram o que aconteceu com algumas das testemunhas que estavam do nosso lado. Elas foram literalmente crucificadas por este homem que parece um anjo, mas na verdade é um demônio. Parece tão bom e calmo. As pessoas o enxergam como um homem tão legal. Isso funciona até vê-lo em ação. Todos viram o inferno que uma certa testemunha teve de passar. Bolsonaro diz não ter dúvidas, é perseguição política. 8. Coincidências nas idades. Agora veja que interessante esses números. Biden vai disputar as eleições deste ano com 81 anos. Lula vai disputar eleições de 2026 também com 81 anos. Trump tem hoje 77 anos. Bolsonaro terá 71 em 2026. Não é incrível? O número 7 nas idades de Trump e Bolsonaro e o 81 nas idades de Biden e Lula. Trump começou seu governo aos 70 anos, em 20 de janeiro de 2017. Passados 7 anos, volta a disputar as eleições neste ano de 2024 com 77 anos.
Se a série de coincidências continuarem, Trump será eleito neste ano e Bolsonaro em 2026. E com certeza, Trump vai ganhar. Biden não tem chance nenhuma de ganhar. O cenário por Biden é péssimo. Biden é impopular, Biden é um candidato visto como frágil. Biden é velho demais para governar os Estados Unidos. Já o Trump, quanto mais o persegue, mais ele cresce e atrai eleitores. Até os Simpsons já previram a volta de Trump. Resumindo, os dois candidatos são que nem massa de pão. Quanto mais bate, mais cresce. E aí, gostou do vídeo? Então deixa seu like e compartilha para me ajudar. Deus te abençoe e até um próximo vídeo.